Olá, estudantes. Continuando a nossa playlist de Escola Naval, temos essa questão aqui de 2020 e a questão fala o seguinte: Laura está brincando em um escorregador que faz um ângulo de inclinação de 30 graus com a horizontal, partindo do repouso. No topo do brinquedo, ela escorrega até a base desse escorregador. Sua amiga Ana Clara sugere que será bem mais divertido se elas descerem juntas sobre um tapete. Ao fazerem isso, elas chegam à base do escorregador, partindo do repouso no topo, com o dobro da velocidade com que Laura chegou quando desceu sozinha. Considerando que não existe atrito entre o tapete e a superfície do escorregador, determine o coeficiente de atrito entre Laura e a superfície do escorregador e marque a opção correta. Eu tive que escrever aqui na mão mesmo, porque eu não sabia como copiar quando eu fui pegar essa questão aqui, peguei o enunciado e não estava permitindo copiar isso daqui, então eu tive que escrever na mão. Então vamos lá. Bom, a questão ela falou duas situações, né? Ela falou Laura descendo sozinha, depois falou Laura descendo com Ana Clara. Mas o que a questão quer é Laura sozinha. Ela quer o coeficiente de atrito, né? Ela determina o coeficiente de atrito entre Laura e a superfície do escorredor. Exatamente, é a Laura sozinha. Então, vamos lá, vou começar falando somente sobre Laura, caso eu precise, eu use a segunda situação. Bom, então tá aqui, Laura só, tá bom? Então ela vai descer sozinha isso daqui. Se ela vai descer uma rampa, então o que é que eu posso fazer aqui? Bom, já que está falando em atrito aqui, descida, eu creio que a maneira mais rápida de resolver isso seja pelo teorema trabalho-energia. Então eu posso falar que o trabalho é igual à variação de uma energia qualquer aqui. Nesse contexto, é trabalho da força de atrito e aqui é a energia mecânica do sistema. Então, se eu for abrir essa conta aqui, trabalho da força de atrito é o quê? É a força de atrito vezes a distância percorrida. Enquanto que a variação da energia mecânica vai ser energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Vou botar só o E, tá? A letra E, mas a energia mecânica. Se eu for abrir mais ainda essas contas, eu tenho que lembrar que a força de atrito é aquele cara que é do contra, né? Então ele tem que ser negativo, força de atrito negativa, tá certo? Lembrando que é uma força dissipativa. E aqui é o seguinte: no final da descida, qual vai ser a energia que a Laura vai ter? Ela vai ter energia cinética. Então eu vou botar aqui, energia mv ao quadrado sobre 2, enquanto que no início da trajetória ela tem energia potencial gravitacional. Então tá aqui, massa, gravidade, altura. Bom, nós temos aqui um problema. O problema é que eu não sei essa distância que ela percorreu. Se eu for pegar aqui o escorregador que ela desceu, eu não sei exatamente essa distância aqui que ela percorreu. Não faço nem ideia do que é isso aqui. Ele está mandando considerar também uma altura na qual ela escorregou. Então ela começou num ponto e foi até o outro ponto aqui. Então eu vou ter que desenhar aqui, vou fazer aqui um esqueminha aqui para ver o que é que eu consigo extrair daqui. Bom, então tá aqui meu esqueminha que eu desenhei aqui agora. Essa bolinha aqui é a Laura, tá? Eu não sei desenhar um ser humano aqui nesse software não. Então aqui tá aqui essa bolinha representando ela. Se eu for fazer um diagrama de forças, então, sei lá, vamos supor que ela escorregou para cá, tá aqui. Então se eu for fazer aqui um diagrama de forças, eu sei que aqui eu tenho a força peso, que é o peso dela. Essa força peso, ela é uma resultante de duas composições, no caso aqui eu vou ter PY e eu vou ter aqui Px. Eu sei também que eu tenho uma força normal aqui. Então essa é a força normal. E temos a força aqui, ó, a força do contra, aqui na superfície. A força de atrito, ok? Então se a gente for fazer uma análise aqui de como é que eu posso descobrir essa distância aqui, tá? Essa distância que a Laura escorregou aqui, que ela desceu aqui. Então o que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver, eu já apelei para o teorema trabalho-energia, já apelei para o diagrama de forças, agora eu vou apelar para a trigonometria, tá? Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, se eu for fazer uma divisão do cateto oposto pela hipotenusa, eu vou ter o seno, né? E o seno de 30 é tabelado. É uma coisa que é relativamente simples saber porque é tabelado. Então eu tenho que o seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é h, dividido pela distância. Tá certo? Se eu for isolar essa distância, eu vou ter isso daqui, ó. Distância igual a h sobre o seno de 30. Por acaso, quanto é o seno de 30? É 1 meio, né? Então eu vou ter h dividido por 1 meio. Se eu for resolver isso daqui,
Então eu vou ter que a minha distância é igual a 2h. E é esse resultado que eu vou trazer para cá, tá certo? Então eu vou trazer esse resultado para cá. A propósito, já que eu estou começando a substituir, né? Quanto é que vale a força de atrito mesmo, hein? Força de atrito, acho que vocês devem lembrar, né? Força de atrito é o coeficiente vezes a normal, não é isso mesmo? Quanto será que vale a normal? A normal vale a mesma coisa que esse camarada aqui, ó, tá certo? PY. Então quanto é que vale PY aqui? Eu vou colocar logo aqui direto na normal, tá bom? Isso daqui vai valer peso, que é massa, vezes gravidade, peso, né? Vezes o cosseno do ângulo, deixa eu botar um vezes aqui melhor, vezes o cosseno do ângulo θ, e o cosseno de 30 aqui no caso. Então deixa eu já escrever, já substituindo isso, então no lugar de escrever aqui, ó, menos força de atrito, eu já vou logo escrever essa expressão aqui, sendo que o N vale isso daqui. Então já vou logo substituir logo tudo aqui. E o resto eu vou basicamente só repetir mesmo. Bom, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse v ao quadrado e vou isolar ele. Então vai ser um longo caminho até que eu comece a cortar, cancelar todo mundo, até que sobre só esse cara aqui. Lembrando também que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, eu passei essa expressão, tá vendo? A energia potencial gravitacional, passei para o outro lado, ele vai somando. Eu já substituí o cosseno por 3 raiz de 2. Lembrando que aqui eu vou ter uma simplificação, tá bom? E eu vou também poder fazer o seguinte, eu posso usar aqui um fator comum em evidência, né? Eu tenho massa aqui, gravidade aqui, e eu tenho massa aqui, gravidade aqui e altura também, né? Basicamente eu tenho esses três termos aqui em comum. Bom, colocando aqui o fator comum em evidência, aqui vai me sobrar a raiz de 3, né? Eu já simplifiquei esse 2. Esse H também não vai aparecer. Eu vou ter aqui mais 1, tá certo? Do outro lado, eu só vou repetir. Acontece que eu também posso dar uma simplificada aqui, né? Nessa massa com essa massa. E esse 2 pode ir para o outro lado também. Então, se eu for colocar de um jeito que fique mais arrumadinho, tá? Eu vou colocar desse jeito aqui. Vou colocar um primeiro, tá? Vou colocar um primeiro aqui. Eu vou colocar esse outro termo aqui depois. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui. Bom, já sei quanto vale a minha velocidade, né? Ou pelo menos o quadrado dessa velocidade. Vale isso daqui. Bom, então aqui pode aparecer até uma dúvida aqui de vocês. Mas, professor, por que você isolou o v ao quadrado? Se a questão está pedindo coeficiente de atrito e tal. É porque é o seguinte, gente. Uma coisa que nós temos em comum nas duas situações, tanto quando Laura desce só, quando ela desce acompanhada, é que nós temos uma velocidade. Tá certo? Isso é um dos fatores interessantes. Eu posso muito bem tentar determinar o v quadrado do sistema quando elas estiverem juntos e posso fazer uma substituição, a fim de eliminar esse v aqui e tentar descobrir esse coeficiente de atrito. E nessa segunda situação eu tenho uma vantagem, é que é o seguinte, quando ela desce com a amiga, reparem bem que ele fala de um tapete, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, o tapete. E ainda manda desprezar o atrito do tapete com a superfície. Então, nessa situação aqui que ela desce com a amiga, vejam bem que não tem atrito aqui. Então, eu posso fazer direto o princípio da conservação da energia. Direto mesmo. Então, tá aqui, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Tá certo? Na energia mecânica inicial, nós temos o quê? Nós temos a energia potencial gravitacional. Dessa vez eu vou colocar um M maiúsculo, porque está representando a massa das duas, tá? mgh, e aqui eu vou ter também m, só que essa velocidade ela é dobrada, tá? Vamos olhar aqui, ele fala em algum lugar, tá aqui, ó, o dobro da velocidade. Então quer dizer que nessa situação, quando ela desce com a amiga, essa velocidade aqui tem que ser dobrada. Então é duas vezes, né? 2v. E lembrando que isso tudo tem que estar ao quadrado, tá? Aqui sobre 2. Eu nem sei porque que eu coloquei eu fiz esse enfeite aqui com a massa, tá? Vai ser eliminado mesmo, vai ser simplificado. Então eu vou isolar mais uma vez o v quadrado aqui. Então aqui eu vou ter esse 2gh sobre 4. E simplificando eu vou ter gh sobre 2. Está aqui. Eu encontrei uma outra expressão para velocidade ao quadrado. Eu posso muito bem trazer essa expressão para cá. Então, sei lá, se eu tivesse chamado isso aqui de equação 1, essa aqui seria a equação 2, né? Eu poderia dizer isso, né? Já que V está falando a mesma coisa aqui. A gente pode igualar, sei lá, 1 com 2, né? Posso falar isso, igualando a expressão 1 com a expressão 2. Vou arrastar aqui para cima. Vou deixar mais ou menos aqui. Pronto, acho que dá para enxergar. Então, vamos lá. Vou escrever a primeira equação.
Aqui 2GH, 1 menos mi raiz de 3. Do outro lado, GH sobre 2. Esse GH vai se embora com esse GH. Esse 2 vem para cá. Então vai ficar 4 que multiplica menos 1. Aqui. Do outro lado, bom, do outro lado não ficou zero não, tá, gente? Lembrando que foi uma simplificação. Quando é simplificação, esse lado aqui vira 1, tá? Não vira zero não, tá bom? Cuidado com essa pegadinha aqui, tá certo? Isso daqui é inclusive uma coisa que os alunos falam muito, né? Ah, corta, elimina. Não, não elimina, você simplificou, você dividiu ele por ele mesmo. Então aqui é o número 1, tá bom? Agora multiplicando aqui, ó, 4 vezes 1 e 4 vezes essa expressão aqui, eu vou ter o seguinte. Bom, mandando o 4 para o outro lado, então eu vou ter 4 mi raiz de 3 igual a menos 3, né? Porque esse 4 vem para cá, fica menos 4, com mais 1 vai dar menos 3. Bom, aqui tinha um sinal de menos também, né? Se um sinal ficar mais, o outro lado também fica mais. Então eu vou ter exatamente essa expressão aqui. Então, continuando aqui, se eu por acaso isolar o meu coeficiente de atrito, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 4 raiz de 3. Obviamente, eu nem tem isso aqui nas opções, né? E também eu não posso ter um radical aqui no denominador, a não ser que as alternativas pedissem isso, né? Pedissem isso. Então, eu vou fazer aqui uma racionalização. Se eu colocar aqui raiz de 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui com o meu coeficiente, coeficiente bonito, deixa eu corrigir isso. Aqui ficou menos ruim dessa vez aqui. Bom, então se eu fizer isso, aqui em cima eu vou ter 3 raiz de 3, e aqui embaixo eu vou ter 4 vezes 3, não é isso mesmo? Isso aqui não vai dar raiz de 9, e a raiz de 9 não é 3? Então eu vou ter 4 vezes 3. Obviamente eu vou simplificar isso daqui, e o meu resultado vai ser raiz de 3 sobre 4. Então, finalmente, depois de terminar isso tudo aqui, acho que se parece com alguma alternativa, né? Qual é a alternativa? Deixa eu ver qual é a alternativa que se parece com isso. Letra B, né? Letra B de bola? Então tá aqui. Letra B de bola. Questão da escola naval está resolvida. Deixa eu só voltar para o enunciado, tá? Então tá aqui, tá resolvida a questão. Certo? É a letra B de bola. Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, se possível citando o tempo exato da dúvida, né? Ah, professor, os 2 minutos e tantos segundos, por exemplo, eu não entendi tal coisa. Fica mais fácil de eu também poder ajudar vocês, tá certo? Então até a próxima e bons estudos.